atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha. Glória a Deus, aleluia. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa, A Palavra da Cruz. Programa que tem como intuito, objetivo, abençoar sua vida através da ministração da Palavra de Deus. E hoje um programa muito especial. Hoje nós estaremos falando hoje sobre algo que muitas pessoas enfrentam no seu dia a dia, na sua jornada, na sua caminhada sobre essa terra: a culpa. Você tem alguma culpa na sua vida? Você, quando olha para a história da sua vida, a história que preguiça, quando você olha o seu passado, você tem alguma culpa? Então fique conosco e eu tenho absoluta certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai tratar hoje com a sua vida através dessa live, amém? Compartilhe essa live, compartilhe agora esse programa e eu tenho absoluta certeza que Deus vai te abençoar, amém? Agora nós estaremos ouvindo um louvor abençoado e depois nós retornaremos com a ministração da Palavra da Cruz. Aleluia. A palavra de Deus nos traz uma história de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada pelos homens, mas o Senhor Jesus, que é o dono de todo perdão, trouxe o perdão para essa mulher e disse assim: mulher, onde estão teus acusadores que foram embora? Onde estão aqueles que querem te condenar? Eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai e não peques mais.
peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmã? Oh, aleluia! Pois você é mais que um vencedor, ninguém vai te tirar desse amor. Vai, 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 e não peques mais. Canta agora, aleluia. Vai e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida. Oh, aleluia, consagra mesmo nas mãos de Jesus. Vem, receba a paz, toda a paz, em nome do Pai. Não peques mais. Levanta as tuas mãos agora. Vai, não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Deixa todo o pecado, aleluia. Consagra a tua vida, oh Deus, nas mãos de Jesus. Vem, receba a paz, em nome do Pai. Não peques mais. Deixa Jesus perdoar o teu pecado. Deixa Ele trazer até a sua vida o seu perdão. E creia que o diabo não pode acusar você, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Eu agora estou em Cristo, nova criatura sou. O velho homem já ficou pra trás, Cristo me renovou.
Deus, aleluia, que bom que você está aqui junto conosco, dando essa honra de estar nos assistindo aqui nesse programa. Esse programa é a Palavra da Cruz, programa que tem como intuito abençoar você através da sua vida. Eu quero mandar alguns abraços aqui de pessoas que estão nos assistindo. O nosso irmão Eduardo Camacho, Deus abençoe você. A irmã Maria Clara, Deus abençoe. Irmão Rogério, meu brother, Deus abençoe. Pastor Rogério, irmão Cleiton, Deus abençoe você, patrocinador nosso aqui da rádio, do programa Aos Pés da Cruz. E também o nosso pastor Fabrício Itamar, pastor lá da congregação do Santo Inês 1, igreja na qual eu amo. Deus abençoe, meu pastor. Deus abençoe muito a sua vida, amém? Agora nós estaremos lendo, a palavra do Senhor. Mandar um abraço também para os meus irmãos lá do Jardim Aeroporto, pastor Noé, meus irmãos lá, obreiros, companheiros, minha família também. Deus abençoe a todos vocês, obrigado por estarem aqui junto comigo, assistindo, e eu espero que Deus possa edificar vocês através dessa palavra. Amém? E o tema hoje é enfrentando as nossas culpas. Hoje nós vamos falar sobre um problema que muitas pessoas têm, que muitas pessoas carregam, a culpa. E eu quero ler aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Diz assim essa escritura: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Que leitura maravilhosa da palavra de Deus, Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui nessa quinta-feira. Creio, Senhor, que Tu tens um encontro marcado com essas pessoas que estão nos assistindo hoje. Senhor, contempla, Pai, o coração de cada um. Contempla, Senhor querido, o coração, Senhor querido, as necessidades, as dificuldades de que cada um enfrenta, Pai. Senhor, usa-nos, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Usa-nos, Senhor querido, para mostrar o Teu amor, Senhor, para com essas pessoas. Revela, Senhor, o que está por trás dessas letras. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito comum nós olharmos para a nossa história de vida, e quando olhamos para a nossa história, certo é que há muitas coisas que nos arrependemos. Existem muitas coisas, muitas situações, muitas palavras que não deveriam ser ditas, e isso infelizmente causa muitas consequências terríveis, consequências de morte de relacionamento, e isso muitas vezes nos causa uma sensação, um sintoma de culpa. O que é a culpa? A culpa, meus irmãos, nada mais é do que esse sentimento de que eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter sido diferente. E quando nós carregamos esse sentimento, quando nós carregamos esse sentimento de culpa, infelizmente, traz certas, vamos dizer assim, nós somos envolvidos em uma tristeza muito grande. E muitas vezes a culpa nos impede de caminhar. Muitas vezes a culpa nos impede de sonhar. Muitas vezes a culpa tira a esperança do melhor.
tira a nossa esperança de que Deus está operando em nossas vidas. Quando nós entramos nessa questão de culpa, quando nós somos envolvidos por esse sentimento em que na qual poderia ter sido diferente, isso nos causa uma barreira muito grande. Existem pessoas que por causa da culpa não conseguem mais vencer, não conseguem mais progredir na vida, não conseguem mais, ficam vivendo do passado. Já viu isso, irmãos? Eles ficam vivendo no passado, sonhando com o passado. E nós sabemos, irmãos, que o passado não volta mais. Hoje é hoje, amanhã o hoje não vai ser mais hoje, vai ser passado. E se tem algo, irmãos, e que na qual eu queria ter, é o poder de mudar o passado. Já parou para pensar se nós tivéssemos, se Deus permitisse, que nós pudéssemos voltar ao nosso passado e fazer as coisas diferentes? Mas infelizmente não é assim que funciona a nossa vida. A nossa vida, o que nós temos hoje é o presente, é o agora. Quando nós nos preocupamos com o passado, quando nós somos vítimas dos nossos erros, vítimas das nossas escolhas, e estamos carregando as consequências dela hoje, tristemente, essa é a realidade de muitas pessoas que estão vivendo. Muitas vezes o corpo está aqui, mas a alma já foi faz tempo. Mas se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, se nós olharmos para a Palavra de Deus, é interessante que a Palavra de Deus, ela não nos culpa, ela não coloca a culpa em nós, ela revela a verdade, a grande verdade, a nossa situação, e ela nos dá uma resposta para que nós possamos sair desse quadro vicioso do pecado e da culpa. E a resposta que a Palavra de Deus nos dá para a cruz. Está vendo a cruz aqui, irmãos? É olhar para ela. Não para a cruz vazia, não. Isso aqui não. Eu estou falando para a obra da cruz. Para o que simboliza essa obra. Que nada mais é do que os meus e os seus pecados. Quando nós olhamos para o Calvário, nós vemos lá os nossos pecados sendo castigados naquele que nunca pecou, naquele que nunca fez nada de errado, mas ele foi enviado para isso, para que eu e você hoje pudéssemos gozar, pudéssemos celebrar a salvação. A salvação, irmãos, é algo maravilhoso. É a maior e melhor bênção que você pode ter na sua vida. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, você está dando uma oportunidade para que Ele possa tratar essas marcas negativas na qual você tem na sua vida. Quando você abre o seu coração para Cristo, quando você compreende a sua real situação, e você vê que você está distante de Deus, você vê que você está distante das coisas boas, das bênçãos do Senhor. Então, quando você compreende essa verdade e quer mudar, e nós aprendemos isso aqui, é a obra do Espírito Santo. Quando você é convencido pelo Espírito Santo, na qual você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você abre o teu coração para Cristo, e Cristo entra, e a cada dia Ele vai tratando
Ele vai operando, Ele vai mudando a sua vida. É por isso que eu li esse texto aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no verso 17, que portanto, se alguém está em Cristo, há uma condição aqui. Você tem que estar em Cristo. E aqueles que estão em Cristo se tornam uma nova criação ou uma nova criatura. E as coisas velhas, ou seja, tudo aquilo que eu fiz até hoje de errado, tudo aquilo que eu fiz até hoje de coisas tristes, quando Cristo entra, começa uma nova história. Aleluia. Começa uma nova trajetória. Quando Cristo ele entra na nossa vida, quando ele entra na sua vida, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, uma nova história começa. Então hoje eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre como Jesus ele trata a nossa culpa. Como que ele trata o nosso passado. A primeira coisa que Jesus faz com o nosso passado é que ele libera perdão. Ele te perdoa. Por mais que muitos não te perdoam, por mais que muitos tenham guardado mágoa, estão magoados, estão com amargura, saiba você que todo pecado primeiramente é contra Deus. O pecado, quando nós pecamos para Deus, segundo Efésios capítulo 2, verso 1, é uma ofensa. Você já foi ofendido? Irmãos, não é fácil ser ofendido. Todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós aceitamos e recebemos a mensagem de Cristo no nosso coração, irmãos, isso é maravilhoso demais. Ele não nos julga. Ele não aponta o dedo. Ele não diz o porquê que você fez isso, menino. Por que você fez isso? Que coisa feia. Não, ele não faz nada disso. Ele te perdoa. Ele apaga. Miqueias, profeta Miqueias declara que quando Deus ele perdoa os nossos pecados, ele pega os nossos pecados e joga no mar. E o nome desse mar é esquecimento. Ele joga no mar do esquecimento. Irmãos, que coisa maravilhosa. E nós temos vários exemplos de pessoas que eram pecadoras na Bíblia, pessoas na qual tinham uma vida totalmente distante, mas quando encontraram Jesus, quando Jesus entrou no caminho, na história delas, essas pessoas foram perdoadas. É por isso que eu coloquei esse louvor, Vai no Peques Mais, do Marcos Góes. Essa canção conta a história, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, de uma mulher que foi pega em adultério. E a crueldade com essa mulher é tanta que os fariseus e os escribas, querendo incriminar Jesus, querendo desmascarar Jesus de uma certa forma, eles pegam aquela mulher, eles colocam um jugo, eles colocam uma culpa naquela mulher, porque pela lei de Moisés, uma mulher, um casal, quando é pego em adultério, teriam que morrer. Só que eles não levam o casal, eles levam a mulher. Eles só levam a mulher. E quando eles levam a mulher, eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, segundo a lei de Moisés, nós devemos apedrejar essa mulher. O que você diz? Jesus então olha para aquela mulher, olha para aquele povo, para aquela multidão
que estavam apontando o dedo, que estavam dizendo: pecadora, pecadora, tem que morrer apedrejada. Jesus, o que você acha disso? E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele começa a escrever na areia. E ele não fala palavra alguma, ele começa a escrever na areia. Não sabemos o que ele escreveu na areia, mas ele escreve na areia. E quando ele escreve na areia, da multidão pergunta: Jesus, você não vai falar nada? Aí Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu, irmãos? O jugo da consciência pesou. E é interessante que a Bíblia diz que o mais velho foi até o mais novo. O mais velho: opa, peraí, eu tenho pecado, vou embora. O segundo mais velho: opa, peraí, tenho pecado, vou embora. E foi todo mundo embora. Só ficou Jesus e a mulher. Vocês conhecem a história. E Jesus olha para a mulher e pergunta: cadê os seus acusadores? Aonde eles estão? A mulher diz: eles foram embora. Aí Jesus chega e diz: mulher, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, isso não é maravilhoso? É isso que Jesus faz conosco. Não importa o quanto, qual é o tamanho da sua culpa, qual é o tamanho do teu pecado. Não importa que se você já tentou chegar a Deus e não conseguiu. Não importa quantas vezes você foi na igreja e desistiu de ir na igreja. Não importa. O que importa é o hoje, é o agora. Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem uma nova vida para você. Então é necessário que você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, é necessário que você tome essa atitude hoje, de abrir teu coração para Cristo. Não tenha medo, porque Cristo, Jesus, Ele não vai te julgar, Ele não vai te condenar, Ele vai te perdoar. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu não lembro mais dos seus pecados. O homem pode lembrar, as pessoas em sua volta podem lembrar, mas Jesus te perdoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado. Aleluia, glória a Jesus. Então a primeira coisa que Jesus faz é perdoar o nosso passado, perdoar os nossos pecados. A segunda coisa que Jesus faz com o nosso passado, o que Ele faz com as nossas culpas, é que Ele trata. Ele não apenas perdoa, Ele trata. Ele trata as feridas que o passado nos trouxe. Ele trata toda a mágoa, toda a amargura. A partir do momento que eu vou andando com Cristo, a partir do momento que eu vou segurando na mão dele e vou andando com ele, ele vai tratando o meu coração. Ele vai tratando as feridas, Ele vai tratando toda a mágoa, Ele vai tratando todos os meus preconceitos, Ele vai mudando a minha vida, Ele vai mudando a forma de eu ver a vida. Sabe, irmãos, o que está faltando hoje em muitas pessoas é andar com Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas de carteirinha. Eu sou membro, carteirinha. Eu sou pastor, carteirinha, irmãos. O mais importante é ter um relacionamento com Deus.
a coisa mais importante, a riqueza mais importante que você pode ter na tua vida é andar com Deus. E quando nós andamos com Deus, as nossas feridas são curadas. Em João capítulo 4, conta a história de uma mulher que tinha muitas feridas. A mulher que não tinha nome, mas a Bíblia denomina ela, João, denomina ela como a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Essa mulher tinha uma vida muito triste, irmãos. Essa mulher tinha uma vida muito triste. Ela andava com uma culpa muito terrível na sua vida. A Bíblia diz, Jesus revela isso depois, que durante a história dela, a culpa dela, irmãos, era da área sentimental, era de área de relacionamento. Se tem uma área, irmãos, em que muitas pessoas não conseguem se dar bem, é a área de relacionamento, a área sentimental. E essa mulher, ela tinha uma culpa muito grande. Ela tinha culpa muito grande, porque ela teve 4 maridos, e os 4 maridos divorciaram dela. Hoje, irmãos, a gente olha o divórcio como uma coisa corriqueira, uma coisa normal. Mas na época de Cristo, irmãos, divórcio, uma mulher divorciada era mal vista pela sociedade. Ela era renegada. E essa mulher, irmãos, ela estava vivendo com um homem, mas ele não era casada. Ela desistiu até de ter uma vida de casamento, porque como ela foi deixada 4 vezes, divorciada 4 vezes, então ela já estava muito triste. E é interessante, irmãos, os detalhes que a Bíblia nos fornece, que quando ela foi ao poço de Samaria, e aquele poço era o poço de Jacó, quando aquela mulher vai lá, aquele poço, era meio-dia. E se você estudar os costumes, e até hoje, e no Oriente Médio, as mulheres elas vão de manhã pegar água no poço. Porque aqui a água no Brasil é abundante, mas lá no Oriente Médio a água é escassa. Então, aquela mulher, ela carregava uma culpa tão grande, mas tão grande na sua vida, que ela ia ao poço meio-dia. Meio-dia, irmãos, é o horário mais quente do dia, É onde o sol brilha mais. Mas ela ia nesse horário, porque era nesse horário que não tinha ninguém no poço. E por que ela ia nesse horário? Porque ela tinha vergonha. A culpa nos traz vergonha. Ela tinha vergonha de mostrar quem ela era. Ela tinha vergonha da sua vida. Não sei se toda aquela cidade de Samaria, de Sicar, estava sabendo da história dela. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: a culpa, a vergonha dela era muito grande. E eu fico imaginando o impacto que essa mulher teve quando ela vai no poço, meio-dia, ela vai naquele poço e ela vê um homem, pior, um judeu. E eu acho que ela vai tirar água e ela vai sem jeito, Eu acho que ela vai toda envergonhada, ela vai toda assim, vamos dizer assim, ressabiada. E de repente esse judeu chega e diz: por favor, me dá um copo de água. E aquela mulher então se diz: mas peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Na verdade, 2 coisas erradas. Primeiro, como pode um judeu falar com um samaritano? Segundo os costumes da época, um homem não podia falar com a mulher na rua. Você sabia disso? Ainda mais uma pessoa que tinha o título de rabi. Um judeu, ele não conversava com a mulher na rua. Era falta de respeito. Mas Jesus está muito acima disso. Olha só que coisa linda. Jesus, ele chega para aquela mulher
e fala: me dê um copo d'água. E aquela mulher diz: mas como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim? Aí Jesus chega e diz: olha, mulher, se você soubesse quem eu sou, você não estaria preocupado em buscar água, você pediria água viva. Ou seja, em outras palavras, eu vejo, mulher, que você tem uma grande sede. Eu vejo que você tem uma sede espiritual muito grande. E só tem algo capaz de satisfazer essa sede espiritual, esse vazio espiritual. Só tem uma coisa que é capaz de fazer isso: é a água viva. É a água que Cristo dá. É a obra de Cristo em nossas vidas. Aleluia. E aquela mulher se surpreende com aquilo e diz: eu vejo que tu és profeta. E Jesus fala: sou. E ela aborda uma questão muito interessante, né? Senhor, então me responda uma coisa. Os nossos pais dizem que é nesse monte que nós devemos adorar a Deus, e vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Qual que é o lugar aonde nós devemos adorar a Deus? Aí Jesus disse: olha, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos a quem conhecemos. Mas é chegada a hora, e essa hora já chegou, em que o Pai receberá a adoração dos verdadeiros adoradores, aleluia, que adoram a Ele em espírito e em verdade. E aquela mulher diz assim: então não, isso, mas sabe de uma coisa? Nós sabemos que quando o Messias vier, Ele vai anunciar todas essas coisas que você está falando. E Jesus, irmãos, olha só, poucas pessoas na Bíblia que Jesus revela quem Ele realmente era, e para essa mulher Ele revelou. Ele chega para aquela mulher e diz: eu sou Messias, eu sou aquele que o Pai enviou. E aquela mulher larga o cântaro, ela larga os vasos e vai na cidade. Olha, irmãos, que coisa linda. Olha só como que Cristo, Ele tratou as feridas dessa mulher. Ela se sentiu liberta, ela se sentiu curada, e ela larga o vaso, aquele vaso que simbolizava a vergonha, a culpa dela. Ela larga o serviço dela e vai na cidade, e ela anuncia lá na sua cidade, dizendo que achou o Messias. Eu achei o Messias, Ele está aqui. Eu fico imaginando o povo daquela cidade dizendo: meu Deus, aquela mulher toda recalcada, aquela mulher que ia ao poço meio-dia, nossa, ela está diferente, aleluia. Nossa, a fala dela está diferente. Ela está dizendo que achou o Messias. Vamos ver quem é esse homem. E é interessante que quando a multidão vai chegando até Jesus, os discípulos chegam com pão, e Jesus fala, e os discípulos falam assim: mestre, come esse pão. E Jesus diz: não, agora chegou o meu alimento, porque o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Que coisa linda, né, irmãos? É assim que Jesus faz conosco. Ele primeiro perdoa o nosso passado, e depois Ele trata as feridas do nosso coração. Ele trata as feridas da nossa alma. A terceira coisa que Jesus faz com o nosso passado, com a nossa culpa, é que Ele transforma a nossa história em algo tremendo, em algo edificante. Ele transforma a nossa história. Quem sabe até hoje você é conhecido como uma pessoa que não tem nada. Quem sabe até hoje você é conhecido como uma pessoa fracassada. Quem sabe até hoje você é conhecido como uma pessoa que não tem nada na vida.
Mas se você abrir o teu coração para Cristo, se você ouvir essa mensagem e entender que Cristo tem algo a fazer na sua vida, irmãos, eu tenho certeza que Ele vai entrar na sua história e vai mudar o rumo da sua vida. Ele vai mudar o rumo da sua vida. E quando você terminar a sua trajetória aqui nessa terra, as pessoas vão orar para você e vão dizer: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus que passou por aqui e nos abençoou. Fomos abençoados pela vida, pela história dessa pessoa, o testemunho dessa pessoa. Sabe quem foi assim? Uma mulher chamada Maria Madalena. A tradição romana diz que ela era prostituta, mas na palavra de Deus não nos fala isso. Mas nos fala que ela tinha um problema muito sério. O problema dela era espiritual. No Evangelho de Lucas está dizendo que tinha 7 demônios. E Jesus expulsou os 7 demônios na vida dela. E ela então sempre andava com Cristo. Ela sempre caminhava com Cristo. Quem sabe durante a história dela, muitos os conheciam por esse triste fato de ela ser, aquela lá era endemoniada, a louca. Mas nós não lembramos de Maria Madalena assim. Sabe como que nós lembramos dela? Está em João também. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus ele ressuscita no terceiro dia, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Estão percebendo, irmãos, como que o nosso Deus é lindo? Estão percebendo como o nosso Deus trabalha? A obra de Deus em nossas vidas. Estão percebendo isso? Que coisa maravilhosa! É perceber que Ele está trabalhando em minha vida, que Ele está trabalhando na sua vida. Não importa o quanto que você fez de errado, não importa o que você fez no seu passado, saiba de uma coisa: Ele vai transformar a sua história. Ele já está transformando a sua história. Você não vai terminar assim. Você não vai terminar como começou. Você vai terminar na forma, no operar que o Senhor está fazendo. Você não imagina o que Deus está fazendo ao seu respeito, o que Ele já fez e o que Ele vai fazer na sua vida. E a última coisa aqui, primeiro, Ele perdoa. Segundo, Ele trata. Terceiro, Ele transforma a sua história em uma história edificante. Ele transforma a sua história de vida. E o quarto, eu quero terminar falando desse quarto tópico. Ele transforma as suas experiências em ferramentas para o seu ministério. Meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nos sujeitamos a Ele, entregamos e andamos com Ele, Ele nos dá um ministério. Eu sempre falo isso aqui: não existe ministério de banco. Não existe esse negócio de você ir na igreja, voltar. Deus te deu uma tarefa, Deus te deu um propósito. Olha só, e você pode pensar: mas pastor, mas como pode ser isso, pastor? Como pode? Eu tenho um monte de culpa, eu faço um monte de coisa errada. Como pode o Senhor falar que Ele tem algo, uma obra para fazer na minha vida?
Como pode isso? Porque eu sou errado. Eu não faço nada direito, irmãos, mas esse é o amor de Deus. Ele transforma as coisas erradas na sua vida e fazem dessas experiências ruins uma marca para que você possa ensinar as outras pessoas. É por isso que nós temos que testemunhar. Porque quando uma pessoa está sofrendo e vê a história de uma pessoa que já passou por aquela situação, aquilo é como se fosse uma âncora, é como se fosse algo seguro para ela. Ela pensa: nossa, ela passou e venceu? Eu vou vencer também. Olha, ela enfrentou aquela situação, eu vou enfrentar também. Eu quero terminar lendo um texto de um homem que foi muito marcado. Eu dividi esse texto final de semana com a minha esposa, que está nos assistindo aqui. Deus abençoe minha esposa Eliana. E esse texto está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 12. O apóstolo Paulo dizendo o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então ele agradece a Jesus, Paulo. Ele agradece a Jesus: Senhor, eu dou graças a Cristo, porque Ele me designou para o ministério. Irmãos, Jesus designou a cada um de vocês para um ministério. E a mim, que anteriormente, ou seja, antes de Cristo entrar na minha vida, eu fui blasfemo, perseguidor e insolente. Irmãos, Paulo, antes de se converter, ele era blasfemo. Ele perseguia o povo de Deus. E ele perseguia o povo de Deus em nome de Deus. Ou seja, os pecados, as marcas que Paulo tinha eram marcas terríveis. Culpa terrível. E essa culpa deve ter pesado, porque ele fazia isso em nome de Deus. E era insolente. Ele dizendo: eu era insolente. Você sabe o que é insolente? Insolente é aquela pessoa que tem prazer em causar dor. Ela tem prazer de provocar a dor. Então Paulo, ele não apenas prendia as pessoas, ele provocava a dor, ele judiava das pessoas. Em Atos, capítulo 8, Paulo, a Bíblia diz, né, que ele pegava as mulheres pelo cabelo. Ele era cruel, irmãos. Aí você me pergunta, né, como é que Deus escolhe uma pessoa dessa para o ministério? Como é que Deus escolhe uma pessoa assim, um radical, assim, para servi-lo no ministério? Paulo conta como que foi isso. Era insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, e com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E essa afirmação, diz Paulo, é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os bonitos e cheirosos. Não é o que Paulo diz. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha a culpa, irmãos. Paulo lidando com a culpa. Ele veio para salvar os pecadores, e de todos os pecadores, o pior pecador que já passou por essa terra fui eu. É o que Paulo está dizendo aqui para nós.
Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo glorifica a Deus, porque ele não entende o porquê que ele recebeu esse ministério, mas ele recebe esse ministério para ser exemplo. Ele recebe esse ministério para que todos aqueles que olham para a vida de Paulo e veem a transformação, para que todos aqueles que vejam a vida de Paulo e vejam a mudança de caráter, a mudança de postura, a mudança das palavras. Irmãos, quando Deus nos ama, quando Ele nos escolhe e nos tira do pecado, e nos ama, nos perdoa, trata as nossas feridas e transforma a nossa história, a nossa biografia em algo bom, sabe o que Ele faz? Ele nos coloca como exemplo de restauração. Ele nos coloca como um exemplo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então não tenha vergonha do teu passado, não tenha vergonha da sua história. Para de ficar olhando para a sua história e dizer: meu Deus, eu não mereço. Para com essa culpa. Para com esse sentimento de baixa estima que você tem, com essa coisa de falar: eu não mereço. Para. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite, que tenha esse sentimento de culpa. Eu vou orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, vinda do teu trono, vinda do teu coração. Hoje, Senhor, você teve um encontro. Pai, tu teve um encontro marcado com essas pessoas que choram, que muitas vezes não conseguem viver por causa dessa culpa. Mas hoje elas estão entendendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Que a partir de hoje, Senhor, que tu possa, Senhor, andar com cada um deles, transformar, que elas possam enxergar o teu amor, enxergar a tua obra na vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero aqui saudar aqui o meu irmão, pastor Paulo Lima, pastor também, evangelista José F. Gomes também. Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Muito obrigado. E eu espero você aqui toda quinta-feira, nessa TV abençoada, que é a TV Shalom. Toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, o nosso programa. Amém? Boa noite, em nome de Jesus, e até quinta-feira que vem, com mais um programa, A Palavra da Cruz. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus
sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar